Cada mulher que assume seu crespo, carregar no peito a força de Cuiabá. A cada mina que pula no rio, tivesse com ouro de Cuiabá. Salve Dona Maria, mãe preta que criou seus filhos com força e coragem, como Cuiabá. Todas que dormem na chuva, que às vezes se alugam, tenho a proteção de Cuiabá. Epa, rei, araiê, salva, odoiá. Epa, rei, araiê, salva, odoiá. Forte como onda de mar, doce como água de rio, carregadas pelo vento, embaladas no colo de mãe. Forte como onda de mar, doce como água de rio, carregadas pelo vento, embaladas no colo de mãe. Forte como onda de mar, doce como água de rio, carregadas pelo vento, embaladas no colo de mãe. Boa noite, gente. Vamos entrando. Tô colocando aí o tema da live pra vocês. Boa noite. Vamos entrando, pessoal, que hoje a gente tem muito assunto. Tiara, mestre Yara, escolheu a nossa música de abertura. Então, gente, vamos aí abrir os caminhos, abrir as nossas conversas. Deixa eu ajustar vocês aqui um pouco. Ai, tá bom, acho que estão me vendo bem. Então, hoje a gente dá abertura à live Danças Negras e as Políticas do Cuidado, a partir da perspectiva da nossa mestre Yara Deodoro. É uma das atividades que está abrindo aí o ano e as ações do Ladaia, e que foi muito bem articulada, desenvolvida, criada, com todo carinho para que a Tiara possa aí compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, né? Eu sou Leandra Oliveira, sou artista, educadora e produtora de dança. Fui escolhida pelo meu grupo para estar mediando essa conversa. Eu fico muito grata, eu me sinto muito honrada quando as pessoas, enfim, me incentivam a estar nesses espaços, ocupar esses espaços, eu fico feliz. E eu sou estudante de licenciatura em dança da URGS, né? Já tive aí as minhas histórias de formação com a Tiara, como não ter, né? Se tratando de dança. E eu vou apresentar um pouco do projeto Ladaia para vocês, tá bom? O Laboratório de Decolonialidade e Ações e Investigações Artísticas é um projeto unificado do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas e tem como objetivo desenvolver ações de disrupturas que promovem rotas alternativas e subversoras das experiências e heranças coloniais, ainda presentes no campo de formação acadêmica em artes cênicas. Recorrendo às histórias, às culturas e, consequentemente, às epistemologias africanas, afro-brasileiras e indígenas presentes em práticas performáticas para a descolonização do saber. Aí tá um pouco, achei interessante eu ler o texto, porque o projeto ele traz
questões muito profundas, né? E toda uma elaboração. O Ladaia, ele se divide em 2 núcleos. Um é o OFO, que tem como principal ação um grupo de estudo, né? Que acontece nas segundas-feiras. E tem o núcleo Pinaúna, que daí o nosso grupo é de estudos práticos, então estudos em danças afro-brasileiras. E vocês estão todos convidados, inclusive, para participar. Acho interessante, o Manoel está fazendo uma bela divulgação dos nossos encontros e o Ladaia está aberto para vocês também. Gratidão, gente, que tá chegando. Obrigada. Boa noite, gente. Eu vou chamar a Tiara. Para que ela possa vir aqui conversar conosco. Eu tô te chamando, Tia. Vamos ver se dá certo, se a internet colabora com nós. Tiara tá convidada e enquanto ela entra, vamos me avisando aí, tá, gente? Como é que estão as coisas? Tiara me acusou, mas tudo bem, a gente não desiste por aqui. Essa ação do projeto Ladaia é uma das iniciativas aí para a gente começar o ano. E as perguntas, os assuntos, as conversas que a gente vai ter aqui com a Tiara, elas foram todas elaboradas pelos integrantes do Ladaia. Aí a tia conseguiu entrar. Oi, tia, tudo bem? Boa noite! Tudo bem, amor? Boa noite, querida. Sim, tá Estão me muito bom o ouvindo som. bem? Aí qualquer coisa, o pessoal vai nos avisando aí. Tá. Tia, já que tu chegou, deu tudo certo, se a nossa conexão Tá, flua ok. aí, se apresenta pra gente e conta um pouco da tua história pra gente dar início aí à nossa conversa. Ok. Primeiro, quero agradecer esse convite e pedir licença a todos os meus mais velhos, meus ancestrais, os meus iguais, aos meus mais novos e as gerações futuras, para a gente iniciar esse bate-papo. E dizer que estou muito grata por esse convite, feliz em estar contigo, que é uma pessoa muito especial. Sou Yara Deodoro, sou coreógrafa, assistencial, diretora do grupo de música e dança Afrosul, coordenadora do sociocultural Afrosul Odomodê. E costumo dizer, né, que sou assistente social de profissão e bailarina, dançarina por amor. A dança é a minha grande paixão. Aonde eu hoje encontro em glória, né? Porque consegui trazer, acho que um pouco da minha história, né? Que, enfim, fiz dentro do Rio Grande do Sul, da dança afro-gaúcha. Hoje eu digo de peito aberto que temos uma dança afro-gaúcha, pelo menos na minha visão, né? E que outras venham, que outras visões, outras metodologias venham para a gente cada vez mais tirar esse véu de invisibilidade da nossa cultura dentro do Rio Grande do Sul. E
E minha história é longa. Então, no decorrer, a gente vai A gente vai conversando, falando né? aqui sobre toda a tua Eu vou história. contando um pouquinho. Tem Mas, uma série de perguntas cronológicas aqui. então tá. Só que antes, eu preciso dizer para vocês que na realidade, eu não posso começar a falar, né? Sem dizer da onde eu vim. Eu sou filha de Maria Verônica dos Santos, conhecida como Tia Lili, e que foi a mulher que me fez não só fisicamente, né, mas espiritualmente, moralmente, e que me deu a força de seguir esses 46 anos, né, por essa estrada bem tumultuada, porque era uma mulher extremamente guerreira, que hoje não está mais aqui com a gente fisicamente, mas com certeza sempre em nossa volta, né? Sempre nos orientando e nos guiando. E, e também não posso deixar de falar do meu pai, né? Que a gente costuma, nós mulheres falamos muito nas mães, né? Mas eu também tive um pai que me deixou muito cedo. Quando eu tinha 4 anos, ele faleceu, mas foi 4 anos muito intenso, de muito amor, de muito cuidado, e que eu não posso deixar de citar essa pessoa maravilhosa, tenho saudade até hoje. E aí nasceu eu, né? Yara, a tia Yara, como vocês chamam. Exatamente, isso é muito importante, né? É Hoje eu estava isso, né? conversando com a Tiara mais cedo de entrar aqui, daí a gente falou sobre isso, né? Para além dos nossos currículos, a gente também dá um valor a toda a nossa ancestralidade que nos forma e faz a gente ser o que a gente é. E é emocionante falar desse lugar também, né, Tia? Eu acho que tu falou sobre a Com certeza. metodologia, né? Gente, ela tem a metodologia dela, vocês não estão entendendo. É histórico, já virou patrimônio. E eu acho legal divulgar assim, uma oportunidade que está tendo aí, porque a Tiara, junto à sua equipe, à sua família, né, todas as pessoas envolvidas nessa gestão do AfroSul, estão oferecendo um curso, que é o Introdução à Metodologia da Diária Deodoro, que já teve algumas edições, né? Eu fiz uma. E eu já estou louca para me meter a fazer a outra de novo. Eu já falei assim, o que tem que repetir? Vou fazer de novo, então. Mas eu convido vocês a procurarem saberem mais desse curso, tá? Depois a gente divulga de novo, com mais detalhes, com mais informações, mas tem vagas abertas e vocês acham ele facilmente para se inscrever. Tem divulgação no perfil da Tiara, tem divulgação aqui no perfil do Ladaia e no perfil do AfroSul também, para que vocês se inscrevam e passem, pelo menos, né? Deixem, porque de fato é uma introdução, a gente precisaria de muito mais tempo, né? Mas que pelo menos a gente se inicie. Agora, tia, vai virar um ritual. Não é mais um curso, é um ritual, tia. A gente vai se iniciar na metodologia Ara Deodoro, entendeu? Então se iniciem na metodologia, aceitem a Ara Deodoro na vida de vocês, entendeu? Então depois a gente passa mais detalhes, mas procurando, se informando, as vagas estão abertas. E vai ser um curso que é muito importante com que a gente ocupe esses lugares, participe, entenda que ele foi contemplado pelo edital. Então ele é gratuito, isso torna muito mais acessível para várias pessoas, né? Gratuito. Uhum. Então é Com isso, né, certeza. gente? Eu acho que uma das, assim, pra gente iniciar, a gente tem que falar sobre esse traço marcante, né? Da gente entender e ver a Tiara como tia. Porque a gente já chama, assim, a gente. E aí depois, né, nessa elaboração de perguntas, aí feita pelo Manuel e pela Raquel, eles falaram sobre esse traço, assim, sobre como a gente, dentro de uma questão familiar, como é que a gente enxerga a tia da gente, né? Essa pessoa que é irmã ou do nosso pai ou da nossa mãe e assume, principalmente dentro quando a gente olha para as nossas famílias pretas, essa matrigestão de cuidar da casa, cuidar quem vai comer primeiro, cuidar o que vai fazer, e as pessoas já assumem, já se integram como da tua família, né, tia? E trazendo já traz esse apelido, já chega íntima, já tem todo um relacionamento, assim. E uma das coisas que eu acho bem interessante citar, assim, para falar sobre essa pergunta,
falar sobre a professora e pesquisadora Helena Deodoro, que ela fala, ela elabora sobre esse termo, e aí ela fala mais especificamente do feminino, né, da tia como irmã da mãe, e essa mulher que cuida, que está ali contemplando a família, mas vamos pensar nisso para todo o nosso núcleo familiar, né? E eu queria saber como é para ti, como que é essa sensação, assim, de ver essa ligação que as pessoas fazem, que é até familiar, e do cuidado, e da responsabilidade de entender, para além de mestra, também uma tia, né? Eu sou tia há muito tempo, apesar de ter sobrinhos mais tarde, mas desde cedo, né? Porque eu acho que essa coisa da gente lidar com a criança, né? A criança já denomina, né, como tia. Só que as crianças crescem e continuam chamando de tia, e outros vão se agregando e, mesmo chegando adultos, veem como tia. E eu acho que é exatamente por isso, assim, em função desse cuidado, em função do dar o afeto e também de até educar, né? Por que não? Porque tem horas que é necessário dar uma puxadinha e tal. E eu acho que eu, eu me vejo tia e mãe ao mesmo tempo, né? Porque a gente também tem essa relação materna, né? E, e na minha casa, as minhas irmãs, né? São mães das minhas filhas. E isso é muito, muito natural. Não tem, inclusive elas chamam de mãe, né? E aí mostra muito essa relação, né? Desta figura, que é aquela que normalmente organiza, né? Que cuida da comida, que faz as crianças comerem primeiro, que quando a bagunça está muito grande vai lá e dá uma ajeitada, que a mãe normalmente é estressada, né? A mãe vem, o que tá fazendo? Que não sei o quê. E aí a tia vem na calma, né? Vem naquela, que é? Vamos lá, vamos brincar, separa aqui, brinca ali. Então eu acho que essa relação, para mim, ela é muito legítima, né? E amo de paixão de ser tia, né? E como isso Sou acolhe tia de a dança, milhares, né? assim, não, Para não são entender poucos. que essa maneira como a gente enxerga as nossas famílias e vê a dança, vê o Afrosul também, como um núcleo familiar. Então as pessoas acho que também se sentem acolhidas nesse sentido. De olhar todas essas atividades, essas burocracias, essas Sim, né? profissionalizações que a gente tem que lidar enquanto artista, enquanto aluno que está ali, mas ter esse espaço de acolhimento. Agora aí eu tô lendo os comentários de vocês, a Luísa falou saudade de chegar no Afrosul e ganhar chá. Tem coisa. Ai, gente, eu tenho. Sabe as coisas, eu ligo pra minha tia, chá do É isso que quê? Sabe? Cada vez é um chá pra enxaqueca, um chá pro estômago, um chá pra alguma coisa. Não é assim. Às vezes tem gente até que acha, ai, que besteira, isso aí que a sim, minha avó falava, que a minha tia falava. Não, gente, funciona, tá ali, entendeu? É a primeira médica da gente. Tem uma coisa que eu dia da minha tia às vezes nem me levava, com nem me dizia, ai, não certeza. precisa levar no médico, eu já sei o que ela tem. Ou me levava e já dizia assim, eu já sei o que o médico vai te receitar. Eu já sabia. Porque tem. No Afro, lá no Afro Sul, a gente se trata como família, né? É a família Afro Sul. Justamente por isso, assim, entende? Porque o acolhimento que tem é esse, né? É do chazinho, é do bolinho de chuva, é da pipoca, né? Então, isso reforça, né? Essa figura da tia ou da mãe que está ali, né, para atender nesses A gente momentos. precisa É de bem todas as isso. mãos possíveis, né? Eu acho que. Ai, gente, eu tô lendo aqui, eu tô tentando prestar atenção nas duas coisas ao Sim, mesmo tempo. Lendo os comentários. Mandem perguntas, tá? Vamos acrescentando as perguntas, os comentários. Ali as pessoas estão dizendo, tia, que tu tem o melzinho, mas quando o mel ferve, daí tu ergue todo mundo. Ai, gente, nem. Eu acho que para dar fazer essa ligação com essa chegada das pessoas entenderem também, porque eu acho que isso tem uma questão da gestão do AfroSul, assim, acho que se não tiver comum a todos, porque às vezes a gente acha que as coisas são comuns, né? A matrigestão, ela envolve essa organização que ela é feita a partir de uma percepção feminina.
né? Então, não é que o homem não colabora, o homem não Com certeza. participa. Dentro de uma perspectiva africana, todo mundo tem a responsabilidade dentro da comunidade. Entende? Mas a gente fala de mata gestão porque quem, né, faz a gestão da Afrosul é Tiara, e Tiara manda no mundo e ela é uma mulher, e não por acaso. Entende? Mas para que isso fique comum a todos, eu acho que para fazer essa ligação com essa chegada, toda essa questão do acolhimento, que não é só isso, também é difícil, né, acolher e cuidar de todo mundo. Eu queria que a tia contasse um pouco sobre essa questão das histórias dos corpos que chegam até ti, no sentido de pensar que a gente chega com certas histórias, ou com certas limitações, com certas trajetórias, e chega lá para fazer uma aula com a Tiara, às vezes não entende. Hoje eu também conversei com a Tiara sobre isso, assim, que muitas coisas demoraram a fazer sentido para mim até eu me aprofundar dentro dessa escola, que são as danças afro, né? Então, se a Tiara quiser compartilhar com a gente um pouco dessas experiências, dessas chegadas, dessas diferenças, dessa ligação também com o novo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas é lidar um dia, dar uma aula para as crianças, outro dia para adolescente, outro dia para adulto, no outro dia a pessoa dança muito bem, mas é muito tinhosa, no outro dia a pessoa já não sabe, já está mais aberta, tem essas questões, né? Então, conta um pouco disso pra gente, porque eu acho bem importante a gente levar isso em consideração, porque eu admiro que tu respeita muito isso que a gente traz, né? Por mais que tem coisas que a gente tenha que resgatar, mas isso que a gente chega até ti e tenta procurar transformar, né? A partir da tua dança, da tua metodologia. Realmente, são diversos corpos, né, que chegam, né, não só na forma de dançar, mas no próprio formato do corpo, né. Mas como para mim a dança afro, ela não tem um padrão, né, estético igual, né, para mim é super fácil lidar e respeitar. Eu acho que o principal de tudo é a gente respeitar quem está chegando, né? Com as suas limitações, com seus vícios, porque muitas vezes vem meninas que chegam que já fizeram dança clássica, fizeram contemporâneo, e aí tem que fazer uma desconstrução, né? Porque a nossa dança é o oposto, né? Perde-se toda aquela postura para assumir uma outra postura corporal. Mas eu acho que o mais importante é que a gente consiga fazer com que a pessoa se sinta bem, sabe? Que ela sinta que ela está passando por um processo e que ela, bom, enfim, algumas pessoas conseguem dar conta mais rápido do que outras, né? Mas fazer com que ela se sinta bem para não desistir. Porque muitas vezes a gente, quando se torna muito carrasca ou querendo uma perfeição, que não existe essa necessidade, né? Do igual, né? Que todo mundo tem que dançar exatamente igual. Não, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu tempo. O que a gente precisa é que, num resultado final, isso seja, represente esse igual, né? Mas que tu consiga enxergar em cada um daqueles dançarinos ali a sua personalidade, o seu jeito de dançar. Ele vai estar dançando no tempo, ele vai estar dançando com os mesmos gestos, mas podendo deixar a sua personalidade fluir junto. E isso eu acho que é um respeito, sabe? Com o corpo do outro, com o tempo do outro, e ao mesmo tempo um cuidado, né? E aí esse cuidado, ele não é só um cuidado físico. O cuidado, ele tem que ser um cuidado físico, mental e espiritual, para essa pessoa estar inteira para poder dançar, sabe? Para ela poder conseguir se expressar de uma forma inteira, não com medo, não com pavor, né? Com aquela coisa, não posso errar, não posso errar, não posso... Não, que ela
que ela saiba que ela está livre ali, que seja uma coisa prazerosa. E isso acontece bastante, né? Porque algumas pessoas chegam muito cruas, e aí então tem todo um processo de adaptação, e aí tem que entrar esse lado mais amoroso, assim, sabe? E de respeitar, sabe? De respeitar principalmente as meninas, né? Que sempre é a maioria, né? Aonde a gente tem questões femininas nossas que nos impede muitas vezes de estar legal para fazer uma aula, né? Ou é tá menstruada, tá com cólica, sabe? Tá com TPM. Então tudo tem que cuidar, tem que ter um olhar atento para isso. Eu costumo dizer que as gurias do Afro, como estão há muito tempo comigo, a grande maioria eu conheço com a batida do portão. Conforme bate o portão, eu digo, xiii, hoje não tá chegando legal. Lá no Corpo Negra, a gente sabe pelas caras. O jeito que chega com a cara no ensaio, a gente já sabe como é que a irmã tá naquele dia. Melhor não chegar muito perto. O negócio é isso, é erguer a irmã e deixar. Sim, e né? eu percebo que como isso pode ser diferente. Porque se tu for pensar assim, ó, até a agilidade, uma pessoa que eu vou contando assim a história da minha vida que eu adoro fazer, né? Para algumas coisas eu sou rápida, para outras não. Assim, para decorar uma coreografia, para mim é outro processo. Mas o Tiara me falava, hoje eu também falei assim, foi uma coisa que me marcou, porque eu sinto que parece que as correções da Tiara beiram a filosofia, assim. Porque numa dos ensaios que a Luísa rindo de mim, né? Já anotei tua pergunta, terapeuta hip hop, perdão, não sei falar, mas eu vou fazer tua pergunta pra Tiara. Porque assim, eu tava num dos ensaios, quando a gente tava criando Deusa das Águas, a Tiara chegou assim pra mim, a gente falou assim, tu tá sempre acelerada. Bem séria, assim, séria, calma, paciente, como Tiara é, porque é o dom da paciência, sem paciência não tem dança, tu tá sempre acelerada. Aí eu falei que eu senti como se ela não estivesse falando só da minha dança, parece que ela pegou a minha personalidade e esmiuçou na roda, sabe? Porque é da minha personalidade. Que é muito diferente de ser rápido para produzir, para realizar essas coisas, né? E como isso muda. E a gente tem que saber assim, o passo do acolher, do controlar, do adaptar, do ter paciência. Às vezes é o tempo, né? Que é diferente de numa aula, do ensaio para o espetáculo, daquele evento que tem que correr, e como é que você acolhe, e da crise existencial que bate, né? Porque eu acho que esse cuidado com o corpo das pessoas que chegam, e esse cuidado que ele é espiritual, ele é físico e ele é psicológico, ele é fundamental para que as pessoas não se frustrem e não desistam, né? Como a Tiara falou. Porque esses traumas, eles ficam assim, é inacreditável. Você vai lá, se alonga, machuca o músculo, depois você se alonga de novo, você pode não ter machucado, você sente, o corpo ele guarda todas essas memórias, né? E já que é tão difícil se consolidar em dança, que pelo menos a gente tem essas memórias afetivas dos nossos mestres, né? De pelo menos assim, aquele dia que eu não fui bom, eu fui acolhido. Então é isso que me marcou. Porque o dia que eu tô maravilhosa dançando é muito fácil, né? Que bom, é o mínimo, né? Mas o dia que eu não fui boa, eu fui acolhida. E eu entendi a minha dança, eu entendi minha personalidade. Né? E isso bom, maturidade, né? Só com muita maturidade pra gente de enxergar. Eu adorei que vocês estão mandando perguntas. Mandem perguntas, gente. Aproveitem que a Tiara tá aqui. Ela vai lançar o curso, ela vai estar ocupadíssima. Tá? Aproveitem. Aí, a Luísa queria saber quando que a gente vai para o Afrosul. A gente espera que logo, né? Estamos aí esperando a vacina, esperando também que não venha outra pandemia, né? Agora é só na paciência de Oxalá para que a gente volte para o Afrosul, fazer nossos cursos, nossas bagunças, nossas gritarias. Né? A gente chegou a ter um ensaio no meio da pandemia lá. Quando as coisas acalmaram, aí logo estourou de novo, a gente não pôde sair, mas a gente foi lá, a gente mandou áudio pra Tiara e realmente dá uma saudade, assim, a gente fica lembrando o lugar das coisas, né? Sente um cheiro, tem todo esse envolvimento. E o menino, eu esqueci o nome do menino que perguntou. Oi? Enquanto isso, viu, Leandro? Enquanto isso, todo mundo se cuidando, todo mundo usando máscara, né? Usando o álcool gel, distanciamento,
para logo, logo a gente poder estar todo mundo junto de novo, nos Não aculturando saia lá, de casa fazendo por nada que não vale a pena. as nossas Sem junções. festa, sem nada, fique de boa. Não saia por pelo que não vale a Exatamente, pena, entendeu? Porque depois o preço é alto, né? A gente tá vendo. E exatamente, esqueci o nome do é menino que verdade. perguntou, mas era alguma coisa hip hop. E ele falou sobre a pandemia e a repercussão da pandemia. Aí, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar até meio na bad, né? Mas eu imagino que a Tiara tem alguma coisa pontual, assim, marcante dessa repercussão na pandemia para a dança, para a elaboração de cursos, formação, a gestão. Eu não sei, assim, o que mais te marcou, Tiara. E se for dolorido, também vamos abrir, né? Porque não é o problema do E, mas algo que talvez tenha marcado, que talvez as pessoas possam se identificar, né? Porque foram muitas Não, repercussões. é muita coisa, realmente. Tristeza é sempre, né? Porque a gente não fica triste só com as coisas que estão próximas da gente, mas a gente está vendo é o mundo inteiro. Então, eu não vou falar da tristeza, porque a tristeza eu acho que é comum a todos nós. Mas uma coisa que me aconteceu, porque eu sou analfabeta digital, né? Então, eu me reinventei nessa pandemia em função de muitas lives. Quando começou realmente lá o ano passado, a Gente, gente tudo que começou eu com uma podia eu série aprendi de em live. lives, Tudo que eu né? podia. Eu via live E até que eu peguei nojo do celular. mas a gente era quase que todos os dias, e quando não eram lives do Afro, eram lives que me convidavam para participar e tal, né? E até eu chamava dos meus sig-afrons, né? Porque eu já estava com seguidores, né? De tanta live que eu fazia. E foi uma forma que eu aprendi de me conectar com outras pessoas, de matar a saudade, né? Porque é uma tela fria, né? Mas quando a gente tem muito amor, a gente consegue ultrapassar isso, né? Eu tô te vendo aqui, assim, ó, parece que tu tá aqui bem pertinho de mim. E isso é uma das coisas que, enfim, a gente aprendeu, né, dentro dessa nova configuração aí. Eu dancei em live, né? Então, assim, ó, coisas que nunca na minha vida eu imaginei. No início, eu precisava, assim, eu tinha 3, 4 pessoas em minha volta para mim poder falar numa live. Aí um com papelzinho daqui, outro com papelzinho dali, aquela coisa toda. Hoje, ó, me tranco aqui no estúdio, ligo Hoje meu, tá fácil o mesmo. meu telefonezinho e já Acho que converso. a gente Já acha tô que nem conversando. sempre isso tem a ver com a nossa idade, com algumas realidades, né? Porque tem a ver com o que o contexto nos cobra e também nos proporciona. Porque assim, esse lado, eu também, gente, até hoje eu apanho Uhum, do Zoom, assim, aqui falando em público, né? Até hoje, ontem eu abri uma live teste que eu já não lembrava mais como fazer live. Então a gente teve que lidar com muitas informações ao mesmo tempo novas, que seriam tempos que a gente gastaria em outras coisas, no ônibus, se sim, locomovendo, indo sei lá onde, fazendo outras coisas que a gente está fazendo aqui agora. E a gente aprendeu a ter outros sentidos. Que é diferente da gente, né? Se eu chego pra ti agora, eu tô sim. na frustração, já ia te dar um abraço, te dar um beijo, vamos falar. São outros sentidos, outras formas de conexão, assim, que a gente tá tendo que estabelecer e que a gente não perca as que teve antes, né? Que a gente continue tendo. Mas isso é inacreditável. Não, a gente fica refletindo, assim, e eu acho que essa outra questão das redes sociais, da tecnologia, porque quando a gente está pensando assim, em projetos sociais, pensando num curso, a gente está pensando no nosso público, né? Quando a gente pensa no público, sempre tá com aquela mosquinha, assim, aquela pulguinha atrás da orelha, de dizer, ai, mas e as pessoas que não têm internet? E as pessoas que estão ali ralando, sabe, no chão para pagar o seu 4G? A gente está sempre com esse pensamento Sim, também. Mas talvez a gente se console, porque aqui tem 32 pessoas nos assistindo, né? Porque tem outras pessoas que estão em casa e que também elas precisam muito do nosso trabalho. Mesmo tendo todas essas condições, né? Então talvez pensar por esse lado também, que às vezes precisam da claro. gente também e que de alguma forma a gente está colaborando com passagem nesses momentos, né? Colaborando, com E a certeza. Di, nunca mais vou esquecer da Uhum. tua aula de Yansan. Eu acho que se hoje eu faço a aula da Didi, eu já tô mais
mas já corre mais riscos. Tipo, eu nunca vi, né? A gente chega na Yansan, trava o Nintendo, né? Mas a gente vai desenvolver, vai criar essa agilidade. E aí a gente falou uma coisa muito interessante, que é ser quem a gente é na dança, trazer a nossa personalidade, não só reproduzir, né? E eu acho que isso é interessante, porque trata a nossa independência, o nosso poder criativo, nos prepara para a realidade, porque amanhã a gente vai ter que criar, vai ter que botar no papel, nem sempre vai ter ali a tiara, ó, vem aqui, vamos por isso, não acelera, não é? Então isso é muito interessante. Ela, enquanto educadora, fala isso, né, da nossa personalidade na dança. Então, Yansan tem 9, né, Didi? Então, se Yansan tem 9, pode também ter várias personalidades. E a gente vai entrar, eu vou confessar que é o meu assunto preferido. Porque eu tava estudando, tá? A gente não é assim, eu recebo uma luz de noite, eu vou estudar para fazer as minhas. E eu tava estudando assistência social, já me encantei, né? Estudando assistência social, me enlouqueci. Mas tava estudando para fazer essa ligação com a história da Tiara, para quem não sabe, Tiara é assistente social. Sim, gente, assistente social, né? Gestora do Sul, mãe, tudo isso aí que ela é. Mais uma coisa. E aí eu tava, dentro dessas minhas pesquisas, eu estava vendo sobre as políticas de assistência social, essa organização que se tem para atender, cuidar das pessoas, né? Garantir direitos. Bom, é um campo, né, gente? É um campo, é profundo, tem estudo, todas essas questões. Mas o link que eu fiz direto com a Tiara foi esse link da possibilidade e da generosidade dela de criar projetos político-artísticos, assim. Então, projetos políticos de cultura que muitas das vezes foram aplicados ali na assistência social, porque Tiara, antes de ser assistente social, já tinha sua formação, sua escola como artista, né? Como artista da dança. Então, eu acho, assim, cada história que tu conta sobre assistência social, eu já fico emocionada, Tiara. Mas eu gosto desses pontos que tu traz de saída, não sair da dança, né? Mas de a partir da dança chegar na assistência social, essa questão da escuta, da conexão, da criação de projetos, que é muito importante, e de entender esses lugares e como eles podem ficar ligados, sabe? E isso eu acho maravilhoso. Criar esses projetos, entender que a gente pode, enquanto artistas da dança, atuar em diversos campos, desde que a gente não deixe de ser, né? De ser fiel, ou leal, ou honesto com os campos que a gente já tem a formação. Mas eu acho importante que o cara inspire aí falando sobre esses pontos que fizeram ela criar os seus projetos e dar aí a sua introdução enquanto assistente social, né? Bom, eu entrei bem tarde, né? Bem tarde não, entrei no meu tempo, já tinha uma certa idade quando eu fui fazer serviço social. Por quê? Porque eu trabalhava num projeto da prefeitura que atendia meninos e meninas em situação de rua, né? E nós tínhamos reuniões, né? E isso era um projeto bem grande, né? E a gente tinha, eram cinco secretarias que desenvolviam um trabalho com essa gurizada em situação de rua. Era saúde, educação, assistência, esporte e cultura. E nós fomos convidados para fazer, né, o trabalho pela cultura, porque esse trabalho não existia, esporte e cultura não existia. Não existia ainda trabalhando com a gurizada. A gente aceitou o desafio. Fácil, muito fácil de trabalhar com gurizada. Fácil nada, né? Porque chega pra gente meninos em situação de rua, com demandas bem pesadas, né? Mas a gente foi tateando, foi levando e tal. Só que a gente tinha reuniões, né, das secretarias, aonde cada representante tinha que estar na reunião. E aí eram todas psicóloga, pedagoga, assistente social, enfim. E eu na dança. E parecia que não me ouviam quando eu falava, porque o trabalho, ele não era mais fácil, mas ele era, fluía melhor,
né? E elas não conseguiam entender o porquê que esse trabalho fluía melhor Uma e eu técnica que não está talvez não sabia escrita, não é explicar. mesmo? Hoje eu até falei pra Tiara, quando a gente for fazer a gente vai fazer um documentário, algo assim, a gente não vai fazer nada escrito. Um documentário só sobre essa técnica, que ela é única e exclusivamente prática, e como registrar isso. O que não é falado e o que não é escrito, e que funciona, não é mesmo? Então, Funciona muito, funciona muito. Aí eu decidi, eu vou fazer serviço social. Eu vou fazer serviço social porque eu tenho que explicar para essa gente o que eu estou fazendo, né? Já que elas não estavam entendendo. Mas na realidade era uma coisa muito simples, né? Naquela época a droga da moda era o loló, era um líquido que eles colocavam num paninho e cheiravam. Então eu tinha assim, ó, eles iam lá para a sede, para nossa instituição, e eu combinava com eles. Não, a gente tinha 3 ou 4 normas que foram criadas com eles, né? Eles que na realidade criaram as normas, né? Não podia entrar com o loló, não podia brigar, não podia, eram 3, não podia brigar, não podia entrar com o loló e não podia pegar nada que fosse da instituição. Isso. O resto tudo podia. Então, nos outros lugares, as salas eram todas fechadas à chave. Lá eram tudo aberto. Para comer qualquer coisa, tipo, na metade da tarde tem vontade de comer alguma coisa, tinha que esperar a hora do lanche. Eu tinha um cesto de e frutas qual é ali a em cima da diferença mesa, também para eles? passava, comia. Assim, deixa eu só te fazer uma colocação, assim, porque veio, eu precisava falar. Mas a diferença também para essas crianças que em situação de rua, elas têm um lugar seguro para ser livre, para fazer o que quiser. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, não tinha. As regras que tinham foram eles que colocaram. E aí tinha um grupo grande de adolescentes, né? O Paulo Romeu, que é meu marido também, diretor musical, ele fez um grupo com eles de hip hop, de rap. E nesse grupo, o que eu fiz? Eu ajudava eles com as coreografias, eu fiz uma vaquinha, consegui uniforme, roupa legal, os abrigos que tinha zíper no joelho, virava bermuda, fiz camiseta, boné, tênis, montei eles assim. Então, e aí a gente, como era pela descentralização da cultura, então sempre tinha apresentações da descentralização. E aí eu tinha uma mala, nessa mala eu tinha toalha, eu tinha cueca, eu tinha meia, eu tinha sabonete, eu tinha tudo deles ali. Eles iam para o local, para ensaio e tal, depois tomavam seus banhinhos, botavam sua roupinha limpa, se apresentavam. O que resultou disso? Eles começaram a perceber que quando eles não estavam lolosados, o rendimento deles era um outro. Eles conseguiam fazer a apresentação muito melhor. E aí começou a espaçar, eles começaram a entender. Tem apresentação lá na sexta-feira. Quarta-feira já não estão mais cheirando loló, porque tem apresentação e eu tenho que estar inteiro. Eles tinham um motivo pelo qual... Eles tinham outra coisa para pegar, né? Propósito. Essa é a diferença, né, gente? Aprendam num trabalho com propósito. Porque o propósito, ele está no teu controle. As pessoas que aprendem contigo, elas têm o mesmo propósito que o teu também. E aí que a gente fala tanto, se esforça tanto para convencer, às vezes, uma criança a dançar e às vezes ela não entendeu o que é o objetivo de entender. E é esse tipo de coisa, sabe? Que faz toda uma diferença. É o cuidado, o acolhimento, sabe? O respeito, entender que a gente fez coisas assim, nossa, se eu ficar contando aqui tudo que a gente fez com aquela gurizada, eu desde entrar em buraco embaixo da ponte ali da Ipiranga, eu entrava atrás deles. E eles diziam para mim, mas tu tem coragem? Eu digo, tenho coragem, porque eu preciso que tu venha para cá, não quero que tu fique aí.
sabe? É diferente de tu chegar num espaço onde tudo fechado, as criaturas com anéis em todos os dedos, correntes e brincos, loucas de medo de ser assaltadas, entende? E tu te coloca de igual para igual. Tu te coloca no lugar do outro. E aí todo mundo dizia, porque eles têm que ir para o colégio, eles têm. Eu digo, não, eles têm que fazer o que eles querem fazer. Só que eles têm que fazer em segurança. E mais tarde, tu vai, tanto tu lida com eles, que eles vão começar a entender, achar sentido para outras coisas. O mais emocionante de tudo isso foi um menino que há pouco tempo, que hoje é um homem, né? Há pouco tempo, coisa de 3, 4 anos atrás, ele trabalhava no caminhão do lixo, passou por ali e gritou, sabe? Tia Yara, tio Paulinho. E a gente foi ver, era ele, e umas 2 semanas depois ele vai lá me levar os filhos para me conhecer. Gente, não tem nada que te pague. Tu entendeu? Ele, é um gari, conseguiu um trabalho digno, né? Tem a família dele, sustenta a família dele, e com um carrinho, caindo aos pedaços o carrinho, mas o carrinho era dele, sabe? Nem sei se não era um Fuquinha, uma coisa assim. Mas assim, gente, não tem nada que te pague uma coisa dessa, sabendo que a grande maioria deles já nem existe mais. Essa história pra gente e aí tu vê no curso, tu falou sobre isso. Sobre todo o trabalho imenso, que não só tu, né, mas toda uma comunidade de assistentes sociais produziu e produz até hoje. E como tu parou para refletir a partir da aparição desse menino, que quantas pessoas passaram pelas suas aulas, e a pessoa que tu teve um retorno, não que naquele momento não tivesse retorno, ou que a gente esteja aqui na postura de julgar alguém, mas que tu teve um retorno, talvez tenha mais alguns, né? Se conta nos dedos esses retornos do futuro, né? Sim. O que não quer dizer que não tenha sido um trabalho com eficiência, mas pensar que dentro dessas... É que existe um sistema falho em volta de tudo isso. E é simples, entende? Ele é muito simples de ser resolvido. É que o sistema que gira em torno de tudo isso aí não permite... Eu era muito criticada por trabalhar dessa forma, porque eu não estava dentro do padrão, né? Aquele padrão de que tem que vigiar, tem que... o padrão do medo, do não tem jeito, do não vamos lidar com isso, do vamos excluir, marginalizar. Todas essas questões. Não perde tempo com esse que não vai dar certo. E é aí que o Estado ataca, porque a gente já entra numa conversa política, porque é aí que o Estado ataca, né? E olhar com certeza, por uma reflexão assim, quando você está pensando principalmente em pessoas em situação de rua, e aí ali mais especificamente na trajetória da Tiara com crianças em situação de rua, e a gente vai olhar por esse campo da assistência social, a gente vai entender todas as prioridades que essas pessoas precisam, né? A sua segurança, uma ativação da consciência, todas essas questões que a gente precisa ali oferecer. E aí pensar também que quando a gente for amadurecer o nosso olhar humano, a gente vai entender que a dança / as artes, elas também são prioridade no contexto, sabe? Porque tu pensa assim, mas a pessoa tá morando na rua, assim, a prioridade dela agora é comer, achar um lugar para dormir. Sim, mas quem é que te falou que dentro que tu não pode ter respeito por aquela pessoa que tá morando na rua e que ele não tem uma trajetória, que ele não tem um poeta, uma pessoa a se desenvolver? Sabe? Em algum momento, a gente precisa ali se instrumentalizar nas nossas escolas, sejam acadêmicas ou não, para que a gente retorne a esses espaços, seja na saúde, aqui tem um relato bem interessante de uma pessoa que trabalha no SUS, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, para que a gente proponha esses projetos e sei lá como comprovar ou justificar ou por si só fazer e mostrar que a arte também é prioridade. Né, que a arte ela também é uma colaboração com a saúde. E ela não tá ali, e não é um favor, não é uma coisa romântica. Porque como é lindo, como é bonito. Não, gente, às vezes a gente vamos trabalhar com escrevivência, vamos trabalhar com literatura com essas pessoas doloridas, as pessoas vão contar essas histórias de dor, né? Então são várias questões, mas acho que eu quis trazer essas ligações
dessa questão de um projeto político, artístico, cultural para assistência social, para que a gente entenda que sim, é possível que a dança seja prioridade. Entendeu? Que sim, tem. Até porque ela transforma, né? Para nós, dentro da instituição, ela era o nosso veículo. Através dela, a gente conseguia, e não só com os meninos de rua, entendeu? A gente conseguia com toda a criançada da comunidade. Nos ligávamos à escola e ali a gente acompanhava o desenvolvimento, quando uma criança tinha alguma dificuldade. Por quê? Porque a dança, e isso funcionou, inclusive dentro do próprio AfroSul. Tinha meninas que o maior castigo delas, em relação ao colégio, não estava muito bem no colégio, era a mãe dizer, se tu não ficar legal no colégio, tu vai sair do afro. Pronto, num instante. Por quê? Porque aquilo ali era alguma coisa que ela coisas que, sei lá, não com muito mais eficiência e rapidez através da cultura em geral, né? Porque cada um pende para um lado. Os meninos faziam letra de música, letras maravilhosas, né? Quer dizer, já tem essa predisposição para compor, né? Sentido, né? E tendo alguma coisa com sentido, modifica muito. Ai, caminhos Modifica possíveis. muito. É uma pena que pra mim, não sei pra vocês, deu uma travada aqui, mas caminhos possíveis, assim, e eu acho que realizar com propósito, entender essas experiências pra nós, o que que é prático pra nós, né? O que que, assim, pra gente as coisas sem movimento não faz sentido. E até hoje eu sei que, assim, sentar numa cadeira e olhar pra frente é mínimo perto do que eu aprendo me movimentando, assim, porque são até o lidar com o emocional. Então eu acho que dizer onde é que a gente vai chegar com a arte é importante. E pensar nisso, gente, pensem nisso, assim, e deixem essa história como exemplo para vocês, o quanto é possível a gente se unir com os nossos grupos e criar os nossos projetos e os nossos espaços e colocar a dança assim como prioridade, colocar a arte como prioridade, sabe? A gente tem 10, agora 9 minutos para encerrar a live. Passou rápido, passou muito rápido. Mas assim, a gente não pode encerrar, tá? Sem falar sobre a metodologia Yara Deodoro, né, de danças afro-gaúcha, tá? E eu quero que tu fale assim brevemente, mas que fique esse gostinho para que a gente faça o teu curso sobre como que tu criou e como que essa metodologia ela lida com o corpo, ela se adapta ao corpo, criou pensando em quem, sabe? Eu acho que isso é interessante para. Eu já sei, né? Já tenho todos os spoilers. Mas para que a gente compartilhe e deixe registrado, sabe? Porque a gente não pode sair daqui sem falar sobre metodologia. Bom, essa metodologia, na realidade, essa sistematização toda, né, desse trabalho, que eu vim desenvolvendo durante esses longos anos, né, na real é de responsabilidade da Natália Dornelles, da Leciane Ferreira, da Camila Camargo, da Tayla Souza e da Ediana Deodoro. Elas que juntaram toda essa minha história, né? E fizeram, sistematizaram essa metodologia, né? Eu te digo assim, ó, quando eu comecei dançando,
eu já vou pular para dentro do Afrosul. Quando eu comecei com o Afrosul lá em 74, eu não tinha ideia, mas nem por sonho, que seria uma coisa tão longa, tão duradoura, né? Então, eu nunca me preocupei, até mesmo por não ter, não tinha formação, não tinha informação, foi tudo muito vivendo, né? Que eu criava as coisas, então eu não tinha prática de registro, né? Agora as gurias passaram um trabalhão só para conseguir o registro de tudo isso, né? Mas eu sempre tinha, e eu acho que isso é muito ancestral, assim, sabe? Da gente ter essa ancestralidade nos embala, que nos orienta, né? Eu costumo dizer que quando eu faço uma coreografia, eu costumo dizer que é o Chico, né? Que eu preciso das ideias do Chico para mim poder escrever, para mim poder fazer a coreografia. E às vezes, quando eu estou demorando muito, pergunta, e aí? Aí eu digo, o Chico não veio. Então, porque assim, ó, era tudo muito, muito do experimento do meu corpo. O meu corpo que servia, né, de base para aqueles movimentos. E aí depois, com o tempo, vai aprimorando, né, tu vai observando que tem coisas que podem ser agregadas àqueles movimentos. E isso, para mim, é muito estranho hoje, sabe? Eu ainda não absorvi, né, toda essa ideia dessa metodologia Yara Deodoro, que eu questionei as gurias, inclusive, mas por que Yara Deodoro? Porque foi tu que fez. Só isso, né? Mas são coisas que eu percebia, porque quando antes do Afrosul, eu fazia dança, eu fiz balé clássico, eu fiz danças folclóricas, e tinha coisas que o meu corpo não aceitava, sabe? E a gente acha que o problema é a gente, né? Mas e aí, pessoas talvez. Claro. Não sei se se desenvolvam, mas por que as pessoas não têm um olhar mais amplo e não pensam em técnicas que elas não precisam agredir nenhum corpo? Sabe? É diferente, né? Isso, assim, porque pensar muito assim, quando a gente fala em tiara, a gente fala em contração, quando a gente está ensaiando no coletivo, a gente fala assim, é a contração da tiara. Qualquer coisa que a gente fala, tiara, eu tô acordando, acordei. É a contração da tiara. Por que será assim? E é uma coisa que eu não preciso me machucar para fazer. Eu vou aos poucos desenvolvendo. Daqui a pouco a minha coluna. A minha coluna dobrou. Por quê? Porque é natural da minha coluna. E eu dobro de um jeito diferente, sabe? E é isso. E até porque. E tem outra, o corpo tem memória. Tem memória. O que a gente faz com o nosso corpo já foi feito. Ele já fez. Entendeu? E agora a gente só está. Porque tudo que a gente faz, né, é uma coisa muito. Em relação à dança, né? É uma coisa muito eurocentrada, né? E as nossas origens, elas ficam reprimidas. Aí, a partir do momento que a gente começa a colocar um quadril, uma coluna, uma cabeça, um pé firme no chão. Aquilo que são começa técnicas, né? A surgir. Que é importante que são técnicas, gente. Se quiserem assim, me ajudar, quem tem mais experiência a nomear de outra forma, pode ser. Mas entender que são técnicas, é uma escola, não é assim. Existe toda uma intuição, a nossa conexão com a nossa ancestralidade, mas que não necessariamente é uma coisa assim, nasci assim. Não, gente, são técnicas. Você aprende a botar o pé no chão. Você aprende a dobrar a coluna sem doer a cabeça. Entendeu? Precisa, não nasci assim. Pelo que nasci com umas hipermobilidades que não controlo, mas assim, né, tem limite. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando, né? Eu falo muito, a Tiara também tem o axé de fala, mas assim, ó,
Tem, né? Mas é Ai, maravilhoso. É que bom que fluiu. Gratidão, Manuel, Raquel. Eu amo vocês. Obrigada por estarem na minha vida. Manuel, Beijo, beijo Raquel, na boca de vocês. gratidão Eu a todos que estão te aqui. amo, não tenho outras Gratidão palavras, obrigado. Eu quero beijo convidar vocês a se também. inscreverem no curso de metodologia, de introdução à metodologia da Yara Isso Deodoro, aí. tá? Entrem lá no Instagram do AfroSul e lá tem todas as informações para se inscrever. Não deixem de se inscrever. A Tiara já me avisou que Todas tá. as informações. A Eu Tiara tá espero esperando todos. vocês. Tem vagas abertas em cidades diferentes, então vocês podem se inscrever em cidades diferentes. Tem bastante vaga para Santa Maria e Pelotas. Então se ergam aí, vamos se inscrever e aproveitar, gente, a introdução à metodologia de Yara Deodoro. Não dá para perder, tá? Tia, obrigado! Vai ter sorteio. Beijo, vai ter sorteio. Vou sortear Ai, quero! a camiseta do curso. Gente, muito obrigada por tudo. Boa noite. Beijo. Gratidão.